Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sou Luciana Xavier, coordenadora geral aqui de avaliação de tecnologia de saúde, suplente da esquiti neste comitê, e vou dar início com vocês a essa reunião ordinária de número 150 da Conitec, do Comitê de Produtos e Procedimentos. Hoje só temos um tempo em falta, mas vamos começar com a assinatura das atas das reuniões de número 148 e 149. Encaminhamos para todos vocês, podemos considerar a ata como as atas, né? Como aprovadas. Então, no silêncio, a gente considera que as atas, então, são aprovadas. E vamos dar sequência, então, com o nosso único item, né? Próximo item de falta. Apreciação das contribuições da consulta pública do sequenciamento de nova geração, NGS, para a detecção de mutações do gene de câncer de mama, BRCA1, BRCA2, em mulheres diagnosticadas com câncer de mama não metastático. Essa é uma demanda da Sociedade Brasileira de Mastologia, temos representantes da sociedade se presentes. Gostaria de informá-los que a cadeira da Organização da Sociedade Civil está sendo ocupada pela FEMAMA, Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da MAM, a titular é a senhora Maíra Calé. Tendo em vista os conflitos de interesse declarados no nosso manual, os conflitos foram considerados muito importantes, então a representante não poderá fazer voto, mas acompanhará conosco aqui as discussões, podendo se manifestar. Inicialmente, eu queria chamar o Nats para fazer a apresentação da consulta pública. Então, vamos ter a apresentação primeiro qualitativa, aqui por parte da CITEC, depois do Nats, e na sequência eu abro a palavra para a Sociedade Brasileira de Mastologia, a doutora Alessandra e o doutor Henrique Lima, para fazerem as considerações. Tá bom? Muito obrigada. Luciana, só queria saber se vai ser passado por vocês os slides. A gente pode pedir para projetar aqui, só um instante, tá? Obrigada. Pessoal, pode projetar os slides aí, por favor? Bom, então, trata-se da análise qualitativa da consulta pública com as contribuições sobre o sequenciamento de nova geração para identificação de mutação nos genes BRCA1 e 2 em mulheres com câncer de mama. Próximo slide. As autoras declaram que não existem conflitos de interesse. Pode passar para o próximo. A demandante é a Sociedade Brasileira de Mastologia. A consulta pública número 3 de 2026, ela ficou vigente no período entre 13 de 1 de 26 e 2 de 2 de 2026. E o conteúdo integral das contribuições se encontra disponível na página da Conitec, no endereço que está descrito no slide. Próximo. Oi, Flávia. Oi. Essa parte agora é da apresentação da análise qualitativa de retorno de consulta pública que a equipe fez. Espera só um minutinho que a gente vai atualizar aqui a apresentação, tá? Tá bom, muito obrigada. Estava estranhando. Olá, boa tarde, vocês me escutam? Escutamos, sim. Então, só É, para né, reforçar aqui, a gente vai começar com a análise qualitativa pela equipe interna aqui do Ministério, pela CITEC. A Mayra vai falar, e aí, na sequência, Flávio, você apresenta a segunda parte das contribuições da consulta pública pelo NAS, tá bom? Perfeito. Obrigada.
Obrigada, Luciana. Então, vamos começar com a análise. Pode passar. A Clarice e eu declaramos que não temos conflito de interesse. Pode passar. Aí eu acho que a gente foi até essa parte, né? Demandante foi a Sociedade Brasileira de Mastologia e a consulta ficou vigente do dia 13/1 ao 2/2 de 2026. Pode passar? Então, os membros do Comitê de Procedimentos, na 147ª reunião, deliberaram por maioria simples a recomendação desfavorável à incorporação e considerou-se que as limitações metodológicas da pergunta de pesquisa e das análises econômicas, bem como a necessidade de maior amadurecimento e organização da linha de cuidado no SUS, nesse momento, sobrepõe a necessidade do teste genético. Pode passar. Então, indo para as análises qualitativas das contribuições, pode passar. Foram recebidas 4.261 contribuições, das quais 4.257 foram consideradas válidas, já que as outras falavam de outro tema. Dos participantes, 98,7% manifestaram-se favoravelmente à corporação e 21,7% relataram ter experiência com a tecnologia avaliada. Pode passar. Em relação à opinião sobre a incorporação da tecnologia avaliada, foi destacado o acesso de duas formas. Primeiro, de barreiras ao acesso, pontuou no alto custo e a indisponibilidade no SUS. Pode passar. E o outro ponto relacionado ao acesso é a necessidade de ampliação do acesso, colocando o teste como uma alternativa terapêutica, o direito à saúde, a equidade e a integralidade. Pode passar. Em relação à efetividade, foi destacada a adequação do tratamento, a avaliação de cuidado e de familiares, aconselhamento genético e diagnóstico precoce. Pode passar. Ainda sobre a efetividade, em relação ao diagnóstico precoce, aumenta a expectativa de vida e a qualidade de vida, segundo os contribuintes. Pode passar. Também foi destacada a curta efetividade, destacando a economia de recursos para o SUS, a alta prevalência da condição de saúde, avanço técnico-científico e limitações que com a incorporação seria necessária a elaboração de uma linha de cuidado. Pode passar. Pode passar. Foi destacado também a prevenção em amplo sentido. Volta por favor. Foi destacada a prevenção em amplo sentido, a prevenção através da cirurgia preventiva e prevenção de recidiva. A redução da movimortalidade também foi apontada, assim como a segurança e o fato de o teste já ser recomendado internacionalmente. Pode passar. Já em relação aos efeitos positivos e facilidades da tecnologia avaliada, a efetividade foi muito destacada, apontando que apontando mais uma vez a detecção precoce da doença e a identificação de risco, também a estratificação de risco, a adequação do tratamento e a avaliação de cuidados avaliação e cuidados de familiares, assim como foi mencionado anteriormente. Pode ir. O conforto psicológico, a facilidade de realização do teste, a rapidez no resultado também foram apontados, assim como a maior sobrevida, a maior qualidade de vida e o teste foi considerado custo efetivo pelos contribuintes. Pode ir? Em relação à prevenção, cita a cirurgia preventiva e recidiva, assim como antes, mas também destaca a prevenção de tratamentos desnecessários, como uma pessoa com a condição de saúde afirmou que não foi necessário fazer a mastectomia nas mamas. E, por fim, a segurança também. Pode ir?
Em relação aos efeitos negativos e dificuldades da tecnologia, se pontuou mais uma vez a dificuldade de acesso, tanto em amplo sentido, como não está amplamente disponível a nível nacional, ficando concentrada em projetos pilotos, como o interessado no tema destacou, assim como alto custo, a indisponibilidade de saúde e o fato de estar restrito a plano de saúde e a inequidade. Pode seguir? A dificuldade de acesso continua, só que agora foi destacado em relação ao tratamento, com um profissional da saúde falando que estamos limitados em não conseguir oferecer o tratamento adequado. E a escassez de estudos no contexto nacional. A demora no resultado e o impacto psicológico também foram apontados, assim como o possível desperdício de recursos. Pode passar? A dificuldade de interpretação dos resultados com o interessado no tema, falando que a dificuldade da interpretação dos resultados, variantes de significado incertos podem gerar dúvidas clínicas e inseguranças na tomada de decisão. A relação também foi apontada a efetividade limitada, já que o sequenciamento apenas do BRCA1 e BRCA2 limita a possibilidade de identificação de variantes patogênicas de outros genes, como o profissional da saúde destacou. E também foi apontada a necessidade de uma infraestrutura especializada, assim como profissionais capacitados. Pode passar? Sobre outras tecnologias, trazemos aqui um mapa de palavras das tecnologias diagnósticas mais citadas. Pode passar, e a mamografia está em destaque. E em relação a experiências positivas com outras tecnologias, a efetividade foi citada para muitas tecnologias, como ultrassom, ressonância, biópsia, cintilografia, entre outras, e elas foram colocadas como fundamentais para a detecção inicial, confirmação diagnóstica e estadiamento do câncer de mama, como a pessoa com a condição de saúde afirmou. Também foi apontada a adequação do tratamento em relação a várias tecnologias, com uma pessoa que convive ou cuida de alguém com a condição de saúde, apontando que a tecnologia dá chance ao paciente buscar um tratamento mais adequado. O diagnóstico precoce também foi citado em muitas tecnologias, com o interessado no tema, apontando que que a abordagem múltipla preventiva e o diagnóstico precoce do carcinoma, a disponibilidade do SUS também foi apontada, assim como a prevenção, também foi apontada para várias tecnologias. Pode passar, por favor? Assim, a segurança também foi apontada como esse aspecto positivo em relação a outras tecnologias, o impacto psicológico positivo, o acesso à informação e o rastreamento, que foi citado no caso só da mamografia e da ultrassonografia, e a avaliação de cuidados familiares, que foi citada apenas em painel genético e especificando, mas ainda no sequenciamento de sangue. Pode passar? E, por fim, foi assinada a precisão diagnóstica. Pode passar. Em relação às experiências negativas contra as tecnologias, foram citadas dificuldades de acesso, como a indisponibilidade no SUS, o acesso limitado, o alto custo e a patente privada em relação apenas a uma tecnologia, que é o MLPA, que é em inglês, a sigla é em inglês, mas significa ampliação multiplex de sondas dependentes de ligação. Pode passar. A demora do resultado do diagnóstico também foi amplamente citada para várias tecnologias. A dor foi citada também em algumas tecnologias, a baixa efetividade e a não prevenção da evolução e de tecnologias datadas em relação à mamografia e à ultrassonografia. Pode passar? E também foi em relação ao painel genético, foi citada a necessidade de profissionais qualificados, necessidade de equipamentos específicos, a resistência por parte de profissionais da área, principalmente em relação a painéis genéticos, também foi citada, e o sofrimento emocional. Pode passar. Aí eu acabo aqui e fico à disposição. Obrigada, Naila. Agora a gente passa por Nádia, Flávia, para fazer o restante dos encaminhamentos, né, das contribuições recebidas na consulta pública. Por favor, Flávia. Pode passar o próximo, por favor?
Então, só para a gente relembrar, né, o demandante é a Sociedade Brasileira de Mastologia, a tecnologia em avaliação é o sequenciamento de nova geração, o NGS, para detecção de variantes patogênicas nos genes BRCA1 e 2, a indicação é mulheres com diagnósticos de câncer de mama e a recomendação preliminar pela não incorporação do sequenciamento da nova geração para detecção de variantes patogênicas nos genes BRCA1 e 2 em mulheres com câncer de mama. A consulta pública 3 de 2026 esteve aberta de 13 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026. Próximo. Os autores também declaram não possuir conflito de interesse com a matéria. Próximo. Então, a apresentação das contribuições, ela foi subdividida considerando as evidências clínicas e as evidências econômicas. No que se refere às evidências clínicas, foram 82 contribuições, advindas de interessados no tema, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil, pessoas com a condição de saúde e que cuidam de pessoas com a condição de saúde. Quanto às sociedades, houve manifestações favoráveis, na grande maioria, sendo algumas com indicação de revisão da proposta e ou sua integração a uma linha de cuidado. Além disso, houve uma manifestação desfavorável relacionada à proposta inicial, por ter um escopo genético limitado, dentre outras sugestões que serão relatadas durante essa apresentação. Próximo. Próximo. Isso. No ponto de vista da população-alvo e abrangência do teste, as contribuições indicaram a importância do NGS no câncer de mama, considerando que o conhecimento do status mutacional em BRCA1 e 2 influencia decisões cirúrgicas, a indicação de terapias sistêmicas direcionadas, o planejamento do segmento clínico e a avaliação do risco de recorrência e de novos tumores primários. Também foram citados que, para a investigação adequada do câncer de mama hereditário, é indicada a realização de painel NGS multigênico, abrangendo todos os genes de alta penetrância, incluindo-se análise de deleções e duplicações, e que os critérios de elegibilidade propostos pela demanda não incorporam, de forma estruturante, o histórico familiar de câncer, que é um elemento central na avaliação de risco hereditário. E, além disso, foi citado que o dossiê exclui outras pessoas com alto risco para câncer hereditário, como ovário, pâncreas e próstata. Próximo. Foram citadas, né, que a testagem genética é recomendada pelas principais diretrizes internacionais, e no que se refere à limitação da proposta, foi destacado que há uma preocupação ética com a testagem de familiares e a implementação de condutas personalizadas de redução de risco e detecção precoce, e que as limitações da proposta estão relacionadas à ausência atual de estratégias intensificadas de rastreamento e de medidas de redução de risco no SUS, para portadores, né, de mutações genéticas patogênicas, o que inviabiliza a inclusão plena desses elementos na análise inicial do dossiê. Próximo. Com relação às políticas públicas, foram citadas iniciativas já existentes e bem-sucedidas no SUS, leis municipais e estaduais em pelo menos 6 estados que garantem a testagem de painel ou BRCA para mulheres com câncer de mama, além de programas para câncer hereditário. Foi referido que a não incorporação acarretará maior disparidade e desorganização entre estados tratados pelo SUS e entre rede privada e SUS. E ainda foi relatado que o Ministério da Saúde já reconhece formalmente a existência de pacientes com perfil de alto risco hereditário, conforme estabelecido no próprio PCDT de câncer de mama e no Manual de Diagnóstico Precoce em Oncologia para Atenção Primária à Saúde, ao definir critérios clínicos e familiares sugestivos de predisposição genética. Próximo. No que se refere à conduta e tratamento, as contribuições destacaram que a testagem genética é determinante na decisão terapêutica, no planejamento cirúrgico, prognóstico e rastreamento intensivo, que a efetividade clínica depende diretamente da diferença na conduta terapêutica e que a testagem prévia ao diagnóstico favorece a identificação de tumores menores, com menor envolvimento de linfonodos, menor necessidade de quimioterapia, menores taxas de dissecção axilar e que não tem diferença na sobrevida global quando controlada pelo estágio tumoral. Próximo.
Quanto à implementação, as contribuições citaram que incorporar a testagem pode ser, entre aspas, né, um gatilho jurídico para a construção de uma linha de cuidados para o câncer hereditário, que a incorporação de testes genéticos não pode ocorrer de forma fragmentada, dissociada de modelo assistencial estruturado, e que é imprescindível a definição de uma linha de cuidado nacional para indivíduos com predisposição hereditária ao câncer no SUS, com critérios claros de acesso, garantia de aconselhamento genético e articulação com a rede oncológica. Também foi citado que a incorporação deveria ocorrer em 2 fases, na fase 1, com priorização da população contemplada no dossiê, e na fase 2, uma ampliação da testagem para familiares, ampliação do painel de genes e também da linha de cuidado. Também foi proposto que a incorporação contemple a capacitação e habilitação de oncologistas e hematologistas dos CACONs e UNACONs para realizarem o aconselhamento genético em casos de critérios bem definidos, e aí precisaria de um protocolo rígido, reservando aos geneticistas os casos mais complexos. E foi sugerido descentralizar a coleta e o envio para centros de referência, sendo que as Santas Casas poderiam atuar como pontos de coleta capilarizados, enviando as amostras depois, né, para os centros de referência, que já são equipados para fazer os testes. Próximo. Agora, com relação às manifestações relacionadas às evidências econômicas, foram no total 61 contribuições de interessados no tema, profissionais de saúde, organizações da sociedade civil e pessoas com condição de saúde, que referiram que o teste pode ser custo-efetivo no contexto do SUS, associado a estratégias de prevenção e detecção precoce, como ampliação de detecção de risco até 4 familiares, redução de incidência de câncer de mama e ovário, com cirurgias profiláticas, e mitigação de custos futuros com terapias para doenças avançadas. Também foram citados estudos que apontam que a testagem genética pode ser custo-efetiva, entre eles o Manchada e colaboradores de 2020, que é um estudo econômico onde foram realizadas as análises separadas para países de alta renda, de média alta renda e renda média baixa, considerando tanto as perspectivas dos sistemas de saúde quanto a perspectiva da sociedade. E sob a perspectiva do sistema de saúde, a testagem do BRCA foi custo-efetiva em países de renda alta e média alta, que incluem China e Brasil, por exemplo, e não foi custo-efetiva em países de renda média baixa. Próximo, por favor. Outros estudos citados foram Mechacani e colaboradores, de 2021, que é uma revisão sistemática de avaliação econômica, e os resultados demonstraram também que os testes genéticos de BRCA foram custo-efetivos em países de alta e média alta renda e naqueles com maior prevalência de mutações gênicas. Outro estudo citado foi Correia Galendi e colaboradores, de 2021, que é um modelo econômico de estratégias de rastreamento e tratamento para mulheres brasileiras em risco de câncer de mama e ovário hereditário, no qual foi adotado também a perspectiva do SUS e desenvolvido um modelo de Markov com horizonte temporal ao longo da vida para uma corte de mulheres saudáveis de 30 anos que atendiam aos critérios para testagem de BRCA1 e 2, conforme as diretrizes. A razão incremental de custo-efetividade foi de 24.263 por quali, comparado à não testagem. E o último estudo citado foi de Lourenção e colaboradores, de 2022, que é um estudo de custo-efetividade do teste genético BRCA1 e 2 e de estratégias preventivas, onde foi construído um modelo de Markov com horizonte temporal de 70 anos para representar os estados de saúde de uma coorte de mulheres saudáveis de 30 anos que também atendiam aos critérios de testagem para BRCA1 e 2. E as probabilidades de transição, elas foram calculadas com base em dados do mundo real de um hospital de referência em câncer no período de 2011 a 2020. As estratégias foram custo-efetivas, considerando o limiar de disposição a pagar de $11.563 por quali comparado à não testagem. Próximo, por favor. Ainda falando das evidências econômicas, com relação às críticas apresentadas ao modelo,
que a razão de custo-efetividade incremental deve ser considerada como limiar, né, que deve ser a de 120 mil por quali, que é estabelecido como um teto alternativo, e que, além disso, deve-se considerar que a razão custo-efetividade incremental está superestimada, uma vez que os custos evitados com tratamentos oncológicos complexos não foram excluídos, o que tornaria a tecnologia mais custo-efetiva. Também foi dito que o dossiê inicialmente submetido foi propositalmente conservador, limitando-se a elementos já disponíveis no SUS. E a verdadeira custo-efetividade do NGS é ainda mais pronunciada quando se consideram entre seus benefícios em cascata a abrangência à testagem de familiares, junto com a implementação de estratégias de prevenção e manejos personalizados. Quanto aos estados de saúde, foi citado que a apresentação da proposta excluiu estados de saúde relevantes e a estratificação de risco pré-teste. E sobre os custos, destacaram-se a necessidade de repensar a logística no envio das amostras, o uso do valor do custo do teste, que foi proveniente de uma única fonte, os custos futuros com prevenção e detecção precoce, e no fato de ter sido excluída a testagem em cascata e a estratificação de risco pré-teste. Próximo, por favor. Ainda sugere-se, para a revisão do modelo econômico, considerar nos estados de saúde o estadiamento da doença, nos custos o rastreamento mais frequente, o monitoramento para câncer de ovário, redução dos custos com quimioterapia e radioterapia, que seriam poupados no caso de mastectomia profilática, uso de inibidores de PARP, revisão das taxas de mastectomia, monitoramento para outros tipos de câncer, como estômago e pâncreas, além de revisar as fontes de custos do teste. E quanto ao market share, no modelo proposto foi considerado um crescimento ágil de alcance do teste na população, mas foi mencionado que isso depende da capacidade nacional de execução dos testes e de realização de aconselhamento genético, da educação médica e populacional, assim como a execução dele no próprio sistema. E que o horizonte temporal, considerando esse contexto, deveria ser ampliado para 20 anos ou ao longo da vida. E também foi sugerida a revisão dos valores de quali ao se considerar os ajustes no modelo. Próximo, por favor. No que se refere a outras contribuições relacionadas ao acesso, evidências foram ditas, né, que evidências apontam lacunas no acesso de mulheres com câncer de mama à informação genética e à participação ativa nas decisões terapêuticas, e que o teste genético é inacessível para a maior parte da população pelo seu valor. Relacionados à implementação, foi citado que há necessidade de incorporação do teste genético no âmbito da linha de cuidado em oncogenética, com aconselhamento e acesso às intervenções para redução do risco, bem como uma taxa de difusão mais conservadora, uma vez que tem escassez de médicos geneticistas. Também foi mencionado que o SUS possui já códigos implementados para aconselhamento genético e procedimentos cirúrgicos. E sob a participação do usuário, que a ausência de uma paciente limitou o debate sobre a dimensão humana do uso da tecnologia, recomendando-se aprimorar a busca ativa para garantir que, além de ONGs, a voz do usuário direto do SUS seja ouvida em plenário. Próximo, por favor. Então, finalizando, a apreciação final, ela se manteve igual à apreciação inicial, onde as evidências clínicas, ao se tratar do NGS, comparado com Sanger ou MLPA, mantiveram uma sensibilidade e uma especificidade de 1 e uma certeza de evidência moderada, tanto para valores preditivos positivos quanto negativos. A avaliação econômica mostrou uma RCI de R$ 75.961 por quali, e quando não aplicado o fator de correção, de R$ 35.741 por quali. E ainda que 76,7% das simulações estiveram abaixo do limiar de 120 mil por quali como limiar alternativo. E no impacto orçamentário, em 5 anos, teria-se 40.145.381 e, sem o fator de correção, 31.104.761. Próximo slide. Finalizo, então, a minha apresentação e fico à disposição. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Flávia.
Quero chamar agora a demandante, que é então a Sociedade Brasileira de Mastologia, para fazer seus comentários também, sua apresentação. Boa tarde para todos. Eu queria saber se eu compartilho a minha tela, se alguém vai passar a minha apresentação. Tudo bem, eu sei. Tudo bem. Essa, né? Isso. Pode seguir. Muito obrigada. Então, eu sou a Alessandra Borba, eu sou médica mastologista e titulada com a área de atuação em oncogenética, e junto comigo aqui, representando a Sociedade Brasileira de Mastologia, estará o Dr. Henrique Lima Couto, presidente atual da Sociedade Brasileira de Mastologia de Minas Gerais e um dos principais autores do dossiê. Pode passar, por favor? Eu vou começar chamando a atenção de todos para esse heredograma, onde a flecha aponta para uma mulher jovem de 30 anos que tem 3 filhos, cuja a mãe, a tia e a avó faleceram de câncer de mama e ovário. Pode dar um clique, por favor? E a pergunta que foi feita para ela no ano de 2013 foi: Mãe, os meus filhos não irão te conhecer assim como eu não conheci a minha avó? Essa mulher se chama Angelina Jolie. Em 2013, ela fez o teste genético porque ela teve acesso, ela identificou uma variante patogênica no gene BRCA1, ela realizou mastectomia redutora de risco, salpingoforectomia, e está viva aqui fazendo um favor para nós de falar sobre isso. E após isso, teve uma quebra de patente desses genes, uma redução de custo e uma ampliação do nosso conhecimento sobre BRCA. Pode passar o slide, por favor? A gente já sabe hoje dos benefícios dessa cirurgia, a gente conhece muito esses genes, então BRCA1 e BRCA2 são nossos principais genes. A gente sabe que tem o risco de câncer de mama de 60% a 80%, o risco de câncer de ovário de 40% a 50% ao longo da vida, e o risco de ter um câncer de mama pela segunda vez em torno de 3% ao ano. A Angelina Jolie conseguiu evitar tudo isso porque ela pôde fazer a cirurgia. Pode passar o slide. Mas se ela tivesse no nosso SUS, ela poderia ser a Maria, uma enfermeira mãe de 2 filhos, que teria também uma variante patogênica em BRCA, mas ela nunca saberia. Então, aos 33 anos, ela teria um câncer de mama triplo negativo e pararia de trabalhar. Aos 38 anos, um câncer de mama contralateral. Aos 39 anos, um câncer de mama metastática. Aos 45, ela iria falecer por um câncer de mama, deixando 2 filhos órfãos. Pode passar, por favor? Então, o que foi falado até agora, está todo mundo de acordo, tanto nós demandantes, Sociedade Brasileira de Mastologia, como as NATs, como a sociedade civil e todas as sociedades que votaram. Está todo mundo de acordo que o teste genético é necessário sim e o início tem que ser com genes BRCA1 e BRCA2. Está todo mundo de acordo que sem uma linha de cuidado não faz sentido fazer o teste, precisa existir essa linha de cuidado. E a grande pergunta e o grande ponto a ser considerado é como fazer isso. E o que eu gostaria de todos os votantes da Conitec aqui é que vocês entendam que o primeiro passo é aprovar o teste. A linha de cuidado vai sendo estabelecida e ampliada ao longo do tempo, conforme a gente vai conhecendo os caminhos que vão sendo feitos e a gente já tem várias estratégias acontecendo. Pode passar, por favor? Então, a importância, todo mundo está de acordo. O porquê reconhecer está no relatório que foi feito para a Conitec, tinha que orientar condutas específicas que salvam vidas e reduzem morbidade e mortalidade. E como reconhecer é com sequenciamento de nova geração. Temos alta sensibilidade e especificidade. Pode passar? Está todo mundo de acordo com o modelo econômico, ninguém fez crítica com o que foi apresentado no dossiê, o dossiê foi tecnicamente adequado e foi uma avaliação conservadora. Tudo que faltou no dossiê só faria ele melhorar, só faria com que fosse mais custo-efetivo e temos publicações já internacionais da realidade brasileira aprovando isso. O detalhe que foi feito como considerado no relatório como não sendo custo-efetivo foi quando consideraram o limiar de 40 mil. Pode passar, por favor? Na discussão do relatório da Conitec, foi falado sobre implementação em fases como sendo uma estratégia a ser considerada, que a etapa inicial de testagem considera-se a etapa inicial mais relevante e como conclusão, que deveria ter um programa nacional estruturado e com uma linha de cuidado integral. Pode passar. Bom, vamos fazer uma análise crítica do que está acontecendo no nosso país. Pode passar? No nosso país, a gente tem um limiar de teto alternativo para tecnologias inovadoras, e aqui eu vou citar para vocês que em 2023 foi aprovada uma medicação para câncer de ovário com variante patogênica no gene BRCA1, com esse limiar, que se chama Olaparib, e que para ele depende do teste genético.
e ninguém falou do que estava faltando de aconselhamento genético, nem de como seria feito o teste. Pode passar, por favor? Então, os 120 mil, que é o limiar alternativo para tratamentos oncológicos, ele fica muito abaixo no nosso relatório, fica acima, na verdade, daquilo que a gente considerou, então, custo efetivo e que foi de acordo com a avaliação da ANATS. Então, é custo efetivo, está comprovado e o nosso relatório está adequado. Pode passar, por favor? A gente tem uma iniquidade no nosso país porque na saúde suplementar isso está incorporado há mais de 10 anos e, seguindo dando a voto como não, a gente vai manter essa iniquidade. Além disso, pode passar, temos outras iniquidades. A gente tem o teste genético improbando com câncer, então, na saúde suplementar, e no SUS isso está aprovado para ovário, por exemplo, linkado a uma medicação de alto custo e sem um fluxo estabelecido. Inicialmente, o fluxo vai ser estabelecido pela própria empresa que produz a medicação. Para câncer de mama, a gente já tem leis específicas em alguns estados, mas de maneira nacional está indisponível. Como tratamento, a gente tem para ovário, não tem para câncer de mama no SUS, e vocês podem ver que está indisponível uma série de coisas no SUS que a gente já tem na saúde suplementar, como testar familiares, rastreamento de alto risco, cirurgias redutoras de risco e quimioprevenção. Por que isso não foi incorporado no dossiê? Porque a maneira como a Conitec aprova uma nova tecnologia prevê que a gente use códigos já existentes no SUS. Não teria como, esses códigos não existem no nosso sistema único. Pode passar? É possível incorporar? Claro que é. Já está começando isso, a gente tem pelo menos 6 estados que já aprovaram isso e estão fazendo o teste acontecer. Em Goiás, a gente já tem mais de 800 mulheres testadas e lá foi realizado painel e está sendo testado e feito, testado familiares e também está sendo realizado cirurgias redutoras de risco. E o que está acontecendo no nosso país é que alguns SUS a gente pode fazer testagem genética, mas nacionalmente não. Então a gente já está aumentando a iniquidade quando a gente vota não. Pode passar, por favor? A negativa da incorporação, então, vai aumentar mais ainda as disparidades já existentes e a não incorporação mantém as mulheres com variante patogênica nos genes BRCA invisíveis no sistema público do nosso país. Vai aumentar a judicialização, faz uma desorganização interestadual, faz com que a testagem que esteja acontecendo seja sem controle de qualidade. Pode passar, por favor? Então, estamos todos de acordo. O teste genético tem que acontecer, é no gene BRCA1, BRCA2, sim, tem que ter linha de cuidado. E o primeiro passo é a gente votar favorável à incorporação do teste NGS para BRCA1 e BRCA2. Como fazer isso? Pode passar, por favor. A gente começa restringindo os critérios, como está descrito no dossiê, a gente começa BRCA1 e BRCA2 em mulheres com câncer de mama, estabelece o fluxo, estabelece os locais que vai ser feito isso, como vai ser feito os laudos, treina as pessoas, e com o tempo a gente passa para um cronograma de fase 2, onde a gente pode ampliar isso. Pode passar, por favor? Necessariamente a gente tem que ampliar, incluindo o TP53. A gente tem mutação fundadora de alta prevalência do gene TP53 na região sul e sudeste. A gente também vai salvar vidas com isso. A gente pode reduzir os critérios e começar testando mulheres jovens abaixo de 40 anos, incluindo já as mulheres de câncer de ovário, porque isso já está aprovado. E com o tempo a gente vai ampliando e melhorando o nosso benefício do teste genético. Pode passar, por favor? Então, a gente tem uma fase 1, que tem que ser começada imediatamente, e a Sociedade Brasileira de Mastologia se coloca à disposição para pensar nessa incorporação, e a fase 2, onde vai ser feita a expansão. Pode passar, por favor? A prevenção oncológica não deveria ser um privilégio de onde a gente nasce, mas é um direito de todos. Então, dependendo do SUS, e se você tem acesso ao convênio, você pode fazer hoje o teste genético. A nossa proposta é que todos possam fazer. Eu vou chamar o Henrique para complementar, então, os minutos finais de fala da Sociedade Brasileira de Mastologia. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, em 2 minutos somente, concluir todo o processo. Prezados membros da Conitec e demais, boa tarde. A Sociedade Brasileira de Mastologia agradece a oportunidade de participar da reunião e parabeniza o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde pelo relatório em relação ao pedido de incorporação previamente realizado. O relatório confirma a ausência de testagem para a população proposta, mulheres com câncer de mama e critérios específicos.
e acrescenta a ausência de cirurgias profiláticas para mama e ovário. A diretriz metodológica do Ministério da Saúde para avaliação econômica em saúde recomenda que estudos de incorporação sejam realizados mediante os custos e procedimentos já incorporados e avaliado uma tecnologia por vez. Essa é a regra do jogo, estabelecida pelo próprio juiz. Dessa forma, a incorporação deve ser realizada de forma escalonada, em fases. A incorporação da testagem NGS para detecção de variantes patogênicas de BRCA1 e 2 em pacientes com diagnóstico de câncer de mama é o primeiro passo no caminho do cuidado e na construção de uma linha de atenção à saúde para essas pacientes. A partir da incorporação do teste, com seu custo e impacto orçamentário definido para uma população-alvo inicialmente restrita, será possível a ampliação progressiva, economicamente segura e responsável da testagem e do cuidado, permitindo a construção gradual de uma linha de cuidados integral. A incorporação do teste, inicialmente restrita ao BRCA e à população-alvo, permite que o estudo econômico de custo-efetividade e impacto orçamentário para a incorporação das cirurgias de mastectomia, oforectomia profilática e ampliação dos genes testados seja realizado de forma confiável e em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde. Da mesma forma, em relação à ampliação da população-alvo, é importante estimar o custo real de uma testagem populacional de um painel amplo, principalmente sem a incorporação das cirurgias redutoras de risco. O grau de incerteza da modelagem econômica nessa situação é proibitivo. O argumento de que a incorporação não deve acontecer pela ausência de uma linha de cuidados completa é falacioso e sofismático. O protocolo de condutas clínicas e diretrizes terapêuticas de câncer de mama até hoje é incompleto. O PCDT de mama não faz a linha de cuidados completa e integral para as pacientes com câncer de mama e síndromes genéticas. No entanto, as mesmas não são abandonadas pelo sistema. As pacientes com câncer de mama não são abandonadas porque as que têm síndromes genéticas não são especificadas. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É preciso começar. Há mais de 10 anos, a testagem para BRCA1 e 2 em pacientes com câncer de mama é garantida na saúde suplementar, sem testagem obrigatória para os demais genes. O resultado foi um aumento progressivo da testagem, dos genes testados e dos procedimentos profiláticos. A proposta da SBM é conservadora economicamente. Não inclui o cenário da profilaxia com cirurgias redutoras de risco e está dentro do limiar de custo-efetividade para oncologia e doenças raras. A SBM considera esse apenas o início da caminhada. Os próximos passos são óbvios: ampliar a rede de aconselhamento genético, incorporar cirurgias redutoras de risco, ampliar critérios de testagem e genes a serem testados. Vamos construir essa estrada e percorrê-las juntos. Já sabemos onde queremos chegar e o caminho. Os percalços virão, com certeza, e os superaremos juntos. Sistema de saúde pública não quebram, fazem escolhas. Hoje é dia de iniciar a assistência a essa população, ou escolher continuar abandonando todas as pacientes com pretexto de ser injusto com as que não estão incluídas no critério. Não há nada mais injusto que não testar ninguém e fechar os olhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Henrique, Alessandra. Eu vou abrir agora aqui para perguntas do plenário. Primeiro aqui com os demandantes. Pergunta. Alguém tem pergunta a fazer, gente? Elton? Então, primeiro agradecer aí a apresentação da doutora Alessandra, doutor Henrique,
né? Eu acho que é um tema, não é novo o tema, tá? Não é novo para gente. Eu creio que não é uma questão, não é nem perguntas, tá? Mas são só alguns destaques, acho que das falas de vocês, né? Acho que não tem passado despercebido. Foi uma pena que em outros debates tem, eu acho que alguém com o microfone aberto, Lu. Pede, por favor, para. Sim. Em vários debates de discussão de avaliação de incorporação de alguns medicamentos que exigem, inclusive, a testagem, né, dessas mutações, a gente já tem discutido que é um pontozinho. Isso não é novo, isso é uma exigência, etc. O grande detalhe, eu queria botar como destaque, você não é uma pergunta para eles específico, mas se eles puderem falar também, por exemplo, algumas indústrias, alguns fornecedores de medicamentos, inclusive, não, eu dou o teste por determinado tempo, né? Nesse caso aqui não seria na mesma lógica, a gente está pensando de uma variação de incorporação mais ampla, não especificamente para eleger o uso de medicamentos, né? Mas assim, os impactos orçamentários, eles são consideráveis. E assim, de uma forma respeitosa, doutor Henrique, o sistema público quebra se a gente fizer escolhas erradas. Quebra mesmo, porque se você escolher errado, ou determinado, a gente vai deslocar o recurso e vai desassistir alguém, porque não tem para onde, não tem dinheiro novo. Então, é muito difícil fazer essa escolha. Mas alguém sabe os valores que são praticados por esses exames por dentro desses contatos com essas empresas farmacêuticas, para não ter impactos tão consideráveis como orçamentários como esses que estão colocando quando vendiam diretamente ofertar ao SUS, né? São perguntas que a gente fica, porque isso tem que ser vantajoso para o sistema, a gente quer dar acesso. Tá? Isso eu também concordo com vocês, aqui pelo Conasenza, a gente discute, não pode ter, o sistema de saúde público não tem que ter necessidade de saúde não atendidas. Tá? Agora, essas necessidades de saúde não atendidas, quando tem inovações e tecnologias, essa não é uma inovação tecnológica de muito tempo, né? Mas também os fornecedores, o mercado também tem que se adaptar às nossas capacidades financeiras. Então, é só para dar esse destaque para vocês, isso não está passado despercebido, é uma necessidade, né? É algo que a gente vem provocando, por exemplo, a SAES em cada discussão quando tem desses medicamentos, mas a gente, se vocês têm, olha, é praticado para a indústria dessa forma, os preços são praticados por lá, podem ser melhores para o SUS, porque tem que ser muito vantajoso para a indústria ofertar paralelo, né? Ou a gente já sente que o preço, tem muita gordura no preço do medicamento para ela ofertar o teste junto. Ou o teste é realmente muito barato para elas para fazer. Então, eu queria entender como é que vocês enxergam isso também. Era só isso, viu, Luciane, por enquanto. Obrigado. Obrigada. Alessandra, o doutor Henrique, vocês podem responder. Eu gostaria de responder a pergunta do Elton. Muito obrigado pelas colocações, Elton. É muito importante as suas considerações e sua pergunta, muito importante mesmo. Como você falou, eles fazem escolhas, né? Então, assim, escolher errado também é uma escolha, né? Então, no final das contas, é isso mesmo. Assim, o que acontece hoje no mercado particular, eu não tenho acesso aos valores que a indústria pratica comprando uma grande quantidade de testes. O que acontece hoje no mercado particular é que a gente consegue, a cada 3 testes, ou um teste positivo, testar até 3 familiares sem custo. Então, quando a gente pega isso no mercado particular, então, quando a gente pega isso e coloca nesses valores, e esses valores se aproximam, chegam um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais alto, então é bem semelhante aos valores que o pessoal da Fiocruz forneceu no dossiê, em torno de R$ 500. Então, esse valor está dentro do praticado nessa condição que os laboratórios, não é a indústria farmacêutica, tá?
os laboratórios de testagem colocam. Em relação ao custo orçamentário, é importante entender, Elton, que isso não é para tratar medicamentos. Então, o impacto orçamentário nosso em 5 anos, ele coloca 40 milhões de reais. Né? E assim, a gente gasta com pesquisas e com avaliação e projetos de testagem, etc. No Brasil, tem projetos de pesquisa que duram em torno de 20 milhões. Mas esse não é um projeto de pesquisa, é um projeto 40 milhões em 5 anos para a gente começar efetivamente a entregar assistência. Eu acho que, por fim, é importante a gente discutir esse horizonte. E por que o horizonte foi de 10 anos? O horizonte foi de 10 anos porque a gente foi muito conservador. Nós avaliamos apenas a profilaxia de um segundo tumor de mama. Então, na verdade, esse impacto econômico ele é muito mais favorável se a gente logo iniciar as cirurgias profiláticas. E isso é uma coisa muito importante. A cirurgia profilática ela não existe e não pode realmente ser feita, e já aconteceram casos importantes. Eu vou colocar a dramaticidade que trouxe isso para a sociedade de mastologia. Você retirar 2 mamas profilaticamente sem ter câncer, já aconteceu em unidades federativas, situações em que o SUS estava autorizando isso como forma profilática, um acordo, uma similitude de código. E aí houve um processo acusando aquela equipe cirúrgica de fraude, porque ela estava operando, fazendo mastectomias para câncer, e os anatomopatológicos não tinham câncer, que eram cirurgias profiláticas. Então, olha a gravidade do que está acontecendo no nosso sistema hoje. Contamina nossos dados e expõe todos a risco. Unidades federativas estão tomando iniciativas próprias. Então, assim, é preciso começar. Obrigada. Eu vou passar para a Luciana, do CONAS. Depois você faz o seu comentário também, Alessandra, para responder também. Oi, Luciene, boa tarde a todos. De forma bem rápida, eu acho que a gente entende aqui pelo CONAS que, de fato, não é uma questão de eficácia, né? Já é uma tecnologia comprovada, necessária. Está na hora da gente, de fato, avaliar que ela realmente esteja disponibilizada no SUS. A gente entende que o limiar de custo-efetividade está bem razoável, né? A gente já fez incorporações mais desafiadoras, eu acho que esse é bem interessante. E com relação à linha de cuidado, é nossa tarefa realmente estruturar, né? Até porque ele já é ofertado em algumas unidades da federação. O estado de Goiás tem uma experiência bem robusta, interessante nesse sentido, com resultados muito positivos. Inclusive, Elton, com parceria com a Universidade Federal de Goiás, o laboratório de genética, né, o que barateia muito o custo na prática também. Então, acho que são coisas que a gente pode e deve estimular, né, pensando nessa ampliação até que o doutor Henrique trouxe também, e que em breve a gente vai precisar analisar, porque as evidências são de fato de que a gente precisa pesquisar mais do que só a mulher que já teve câncer, né? E por fim, assim, acho que a dúvida que fica, uma coisa que a gente queria ouvir o pessoal da SAES, né? A gente já fez até essa demanda em função dos estados que já realizam o teste e já identificam a necessidade de cirurgia de mastectomia preventiva, né? A gente já tinha feito essa demanda de inclusão de código, Santa Catarina também tem judicialização nesse sentido, né? Então, acho que queria ouvir da SAE se existe um pensamento, um olhar já nesse sentido também, a gente já, enquanto CONAS, já demandou, e já dizendo que realmente a nossa avaliação caminha pela relevância e necessidade da gente começar a trilhar esse caminho da incorporação, levando em conta isso também que foi falado, no sul é Lifraumene mesmo, né, a principal alteração genética, então a gente precisa olhar para outras coisas
coisas, considerando a variação, a grande diversidade do nosso território, inclusive, né, de heranças genéticas aí construídas a partir desse território tão diverso. Obrigada, Lu. Obrigada. Mais alguém tem perguntas aqui com os demandantes? Que aí eu vou abrir aqui a Maíra. Maíra, você tem? Eu posso deixar para os comentários, então, porque não Isso, é pode ser. especificamente. Pode Ah, ser. tá Mas bom. me chama, eu estou Claro, aqui. com certeza, Maíra. Então, eu vou abrir para a Alessandra. Alessandra Borba, pode fazer sua fala. Obrigada, Luciene. Elton, só deixa eu me certificar de que eu entendi. A tua pergunta é sobre o valor do teste genético para laboratórios privados no nosso país? Isso, para ver como é que vocês estão vendo essa prática e como que a gente pode escalar isso no SUS, se isso de fato poderia ser mais vantajoso para a gente. Perfeito. Então, assim, eu estudo oncogenética há pelo menos nos últimos 10 anos e estou envolvida com grandes profissionais e tenho a honra de dizer que o Brasil possui grandes profissionais de oncogenética de impacto internacional. Então, temos cabeças pensantes maravilhosas aqui dentro que já estão pensando na linha de cuidado e como incorporar isso. O custo privado, ele varia em torno de R$ 1.400 para empresas privadas a R$ 3.000, tá? O que está incluído nesse custo? Não só a realização do teste, então, claro que teve a compra do maquinário, tem que ter as pipetas, tem que ter ali o material para extração do DNA, tem uma série de coisas. E quando a gente fala em centralização desse teste, por exemplo, no INCA, eu vou coletar esse exame num CACOM, por exemplo, do Rio Grande do Sul, como é que eu vou transportar isso de maneira segura, esse sangue, onde é que vai ser extraído esse DNA? Então, tem algumas coisas complexas, mas efetivamente o teste, ele é um teste que não é tão simples de ser feito. Um profissional muito treinado, com muita qualidade, leva em torno de 2 horas para laudar esse teste. Então, a gente vai ter que treinar realmente um volume grande de pessoas, mas isso já está acontecendo. Essa questão de ter os projetos de pesquisa acontecendo, a gente tem uma iniciativa que se chama INCT Previonco, por exemplo, que prevê uma educação do nosso país e uma melhoria dos profissionais para os próximos 5 anos. O grande ponto aqui é, claro que tem que ter linha de cuidado, a gente tem que pensar nisso, como é que vai ser feito isso, mas dizer não para a incorporação porque isso ainda não está pronto, para mim não faz sentido nenhum. Porque o que está acontecendo? Essas mulheres estão tendo câncer de mama, a gente tem um gasto altíssimo, como a Maria, que eu disse do SUS, porque ela tem câncer, ela recidiva e ela morre, e aí está pagando quimio em cima de quimio, enquanto eu poderia não ter. Então, é um deslocamento de recursos. 40 milhões é um impacto enorme? Claro que é, a gente tem responsabilidade com o nosso país. Mas isso está sendo gasto de outras formas. Então, quando a gente pensa em linha de cuidado, quando a gente pensa em valor de saúde, que é o que se fala muito hoje para o Sistema Único, quando a gente fala em questão de mundo, né? A gente tem que pensar que eu tenho que prevenir, eu tenho que ter incorporação de medicamentos aqui na ponta para os metastáticos também, para quem tem câncer de um avançado, mas se eu previno, eu reduzo o gasto aqui. Então eu tenho que investir aqui. Isso aqui está alinhado com o que o Padilha está querendo para o Ministério da Saúde. Ele criou um grupo de trabalho para a mama, a gente está tendo um grupo só de alto risco. Isso é necessário. Dizer não aqui é perder uma chance única da gente mergulhar nisso e dizer como vai ser feito. E tem muita gente boa pensando em como vai ser feito. Então, não é que a gente só queira que seja mulheres com câncer de mama e só operar outra mama. O dossiê tinha que ser técnico, ele tinha que ser limitado, ele precisava para acontecer, a gente está aqui nessa reunião. Esse é o ponto. E o detalhe, tem que começar com as mulheres com câncer de mama? Sim, são elas que estão ali na frente. É a primeira coisa que eu posso fazer é a cirurgia da mama contralateral. Na sequência, salpingoforectomia redutora de risco. Na sequência, amplio, vou para TP53, tem uma prevalência alta aqui, e daí a gente pode se questionar até onde eu vou no painel e o que eu consigo fazer. Ah, não tenho acesso à ressonância no país todo. Tá bem, a gente adapta para mamografia e ecografia. Mas a gente precisa começar e a gente vai ter que usar. E começando bem restrito, a gente vai entendendo os erros e vai ampliando isso. Então, queria contribuir com isso. O teste, o R$ 500, ele está falando do teste especificamente, daí tem o custo do aconselhamento, que também foi considerado, vai ter que ter esse custo de deslocamento, mas aquilo ali é muito real, aquele cálculo ali. É possível baratear? Claro que é, em larga escala, equipamentos já, profissionais contratados dentro do sistema público. Então, eu acredito muito nisso, assim, impacto nacional é muita gente, a gente consegue reduzir custos. Obrigada. Doutor Diogo é o nosso especialista aqui convidado pela AMB
Doutor Diogo, só também quer fazer algum comentário aqui com a presença também da Sociedade Brasileira de Mastologia? Brevemente, Luciane, boa tarde a todos. Boa tarde. Verdade, não é realmente essa dúvida, eu acho que diante dessa fala, eu queria só fazer esse posicionamento de que acho que foram muito felizes as considerações, eu acho que ninguém discute aqui o mérito da necessidade, ninguém discute a magnitude do problema, né? Eu acho que isso é uníssono entre todos, né, que estão na linha de frente, né, desse cuidado. É só a gente ter uma garantia de que esse cuidado vá de uma ponta a outra. Eu acho que é muito nisso e a gente fica muito contente e esperançoso, né, que o Ministério realmente siga nesse propósito dessa linha de cuidado, que a gente entende, indubitavelmente, que é o caminho mais assertivo para que a gente consiga efetivamente impactar de forma mais ampla, né? Então, eu acho que pensar nessa proposta de um processo faseado, eu acho que isso é muito interessante, isso dá uma perspectiva de amadurecimento do processo, né? Desde que a gente, de fato, trabalhe nessa construção, né? Quer dizer, de um piloto do início ao fim, que a gente não se perca no processo, porque realmente a gente seguir nessa perspectiva de fazer uma testagem mais restrita, onde a gente sabe que perde aí quase 50% do rendimento diagnóstico, tá? Quando a gente se restringe a BRCA1 e BRCA2, né? Isso é inequívoco, isso não é uma impressão subjetiva, né? A gente tem dados exaustivos quase mostrando isso, né? Guidelines mostrando essa boa prática. Mas a gente não só diagnostica, a gente consegue dar toda essa cadeia subsequente, sobretudo nessa fala que acabou de trazer, né? É muito mais fácil, é muito menos custoso a gente prevenir do que a gente tratar um paciente oncológico. Então a gente precisa garantir isso de uma forma muito adequada, né? Não só para essa paciente, que vai ser nosso caso índice, que vai suscitar essa entrada nessa jornada, mas, sobretudo, esses familiares. Então, só reforçar a fala, reforçar aqui o empenho da sociedade em contribuir nesse processo e reiterar essa fala, que eu acho que uma construção em conjunto, ela é, sem dúvida nenhuma, muito mais exitosa, e nós seguimos à disposição desse propósito. Muito obrigado, Luciano. Obrigada. Então, eu vou agradecer a presença aqui da doutora Alessandra, do doutor Henrique, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente vai seguir aqui com os nossos comentários aqui para a deliberação. Obrigada pelos apontamentos. Eu que... Mayra? É Mayra ou Maíra? Como é que eu te chamo? Mayra. Boa tarde a todas. Boa tarde, Luciane. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma responsabilidade histórica que nós temos aqui hoje, porque já podíamos ter resolvido isso no ano passado, e nós estamos aqui de novo, e eu acho que hoje, como disse muito bem a Alessandra, né, está todo mundo na mesma página, e as pessoas querem isso, mas o problema é o como. Então, vamos pensar junto. E isso queria trazer aqui alguma coisa bem assim, nem todas as pessoas têm o mesmo risco de desenvolver as doenças. Por isso que esses exames, eles não precisam ser iguais para todos. Então, a gente pensa, são 76 mil novos casos de câncer de mama. Meu Deus, vai ter 76 mil testes? Não! Nós vamos focar esses testes para quem tem elegibilidade para fazer esses testes, porque isso já acontece há mais de 10 anos, as pessoas já estão treinadas, e vocês sabem muito bem que praticamente as mesmas pessoas que trabalham no privado trabalham também no SUS, graças a Deus, então nós sabemos como fazer isso. E vocês pensem como é a história da mamografia. A gente tanto batalha pela mamografia, ou a partir de 40 ou 50, de 2 em 2 anos, talvez nem todas as pessoas devessem fazer mamografia de 2 em 2 anos. Tem umas que talvez nunca vão ter câncer e não precisassem, mas outras, a gente precisaria de exames mais intensivos. Nós temos uma chance agora aqui de identificar essas mulheres que têm 70% a mais de chance de desenvolver uma doença. Por que a gente não vai tratá-las diferente? E eu não vou, eu tenho mastologista aí há 45 anos, eu não vou tão longe de que todas vão querer tirar as mamas profilaticamente. Tem muitas mulheres
na clínica hoje que acompanham. Porque a gente sabe que tem pessoas que podem esperar. O que eu quero trazer para vocês aqui é um apelo, quem vai votar, e eu estou junto com essas 4.200 pessoas que querem votar a favor, que a gente hoje, a gente consiga também definir que o Ministério da Saúde sempre falou em mulheres de alto risco com histórico familiar. Mas isso inclui mulheres que têm uma avó com câncer de mama, uma tia-avó com câncer de mama. Elas não sabem se elas são o risco ou não são. E elas, às vezes, estão fazendo mamografias semestrais por conta de um risco que não é real. Porque a gente sabe quão, vamos dizer assim, criterioso é para a gente encaminhar para uma testagem genética. Então, sem a testagem, não vai ser possível determinar esse risco real. E a incorporação, para nós, é fundamental, porque essas mesmas limitações que foram apontadas aqui hoje à tarde, a gente pode saber que essas limitações, na verdade, são umas oportunidades para a gente avançar, para a gente conhecer melhor a nossa população. Nós não temos dados da população SUS no Brasil, por incrível que pareça. E a gente, às vezes, na tentativa de tratar melhor, aciona um gatilho que não é legal, que é esse gatilho jurídico, que está todo mundo muito incomodado com isso. Porque a paciente ouve falar, a amiga fez teste genético, mas ela tem um plano de saúde, a outra, e ela quer fazer também, e daqui a pouco ela vai à luta e consegue um juiz para assinar isso, e ela judicializa. Isso é iniquidade total no ponto de vista da FEMAMA e de todos nós também, médicos. Então, eu acho que nós estamos aqui numa oportunidade de fazer uma grande virada hoje. Eu gostaria muito de contar com o voto positivo por unanimidade desse grupo aqui, porque eu acho que hoje, a partir de hoje, vocês estão vendo quanta colaboração nós podemos entre academia, sociedades médicas, grupos de pacientes e pessoas interessadas, nós podemos melhorar a vida do Corazems, a vida do CONAS e a vida do próprio Ministério da Saúde, que às vezes está meio esperando uma bala mágica. Não vai ter. A gente vai ter que construir esse caminho juntos. Muito obrigada. Obrigada, Mayra. Eu pergunto aqui, pessoal, vocês têm ainda algumas perguntas a fazer para o NAT, pela consulta pública? Podemos seguir para a deliberação? Aqui a gente tem também o doutor Diogo, também se alguém tiver mais alguma pergunta aqui com o doutor Diogo para fazer, junto da AMB. Oi, Alto. Não, só uma pergunta rápida, eu só nem pergunta, ouvindo o doutor Diogo, essa perspectiva em relação à testagem em cascata, né? Eu não sei se o Nath chegou a fazer alguma projeção, Luciane, eu perdi, não sei, eu acho que o quanto que isso poderia, de repente, ser um caminho positivo para a gente desenhar essa organização. Só para ouvir do doutor Diogo. Não, eu acho que dentro dessa perspectiva, né, de construção dessa linha de cuidado, onde a gente está falando em garantir um rastreamento de alto risco, em garantir uma cirurgia profilática para essa paciente, porque senão, realmente, eu reitero uma fala de reunião prévia, acho que acaba sendo um serviço você diagnosticar e não poder atuar de uma forma adequada, né, a gente depender de um centro ou de outro, né, então a gente tem que garantir esse cuidado, né, dessa paciente. A testagem de cascata ela é igualmente importante ou talvez até nessa perspectiva de custo-efetividade tão ou mais importante, porque a gente vai estar oportunizando uma paciente assintomática ser adequadamente identificada, ter uma intervenção precoce, né? De novo, é muito mais barato a gente prevenir, a gente fazer uma cirurgia desse porte, mas garantir que essa paciente não vai ter um tumor.
Do ponto de vista objetivo, eu diria que existe uma estimativa, tá, de que para cada paciente diagnosticado, você potencialmente diagnosticaria de 3 a 4 familiares num contexto assintomático. Tá? Então, talvez fosse um dado aí que possa auxiliá-los nesse cálculo, né? Eu não tenho nenhuma evidência de nenhum estudo que traga isso de forma objetiva, mas consigo trazer esse levantamento epidemiológico, né? Isso tem vários estudos mostrando essa estimativa. Tá bom. Então, doutor Diogo, eu queria agradecer também sua presença aqui, sua participação, e a gente vai seguir para a deliberação. Perfeito, Luciane. Agradeço mais uma vez, fico à disposição. Um abraço para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos seguir para deliberar. Oi, Paulo. Posso iniciar, Luciane? Pode. Paula, aqui é o Comitê de Produto e Procedimento, eu só não te apresentei antes, então a Paula é representante aqui nova pela SAES, no Comitê de Produto e Procedimento e coordenadora geral do câncer. Oi, Pode pessoal. falar, Paula. Boa tarde. Então, estou aqui hoje como representante da SAES e a Luciana mesmo, acho que foi a Luciana que falou, né, que a gente não pode ficar amparado nessa questão de que o SUS ainda não dispõe de uma linha de cuidado, né, para a mama. Mas eu queria colocar que entendemos que não é só isso, né? Nós precisamos ainda de estruturação, de padronização, para que essa rede de cuidado relacionada ao câncer de mama, ela sustente a incorporação dessa tecnologia. A gente entende que incorporar agora, nesse momento, o NGS para BRCA1, BRCA2, sem antes resolver lacunas que são estruturais, seria avançar uma etapa sem que a gente ainda consolide a anterior. Então, teve uma apresentação sobre a experiência, né, do estado de Goiás, mas nós temos que levar em consideração que o nosso país tem uma variabilidade regional significativa. E introduzir o sequenciamento, né, num cenário que não tem infraestrutura, que não tem laboratórios capacitados de forma homogênea, que não tenham fluxos assistenciais definidos, que não tenham protocolos, de fato, de aconselhamento genético pré e pós-teste, que não tenham os profissionais ainda capacitados em número suficiente em toda a rede pública, né, representa um risco real de incorporação nesse momento, considerando que a gente, quando aprova uma tecnologia, nós temos um período para fazer a oferta e disponibilização dela. Além disso, a gente sabe também que tem a questão do aconselhamento genético, como também já foi colocado, que é uma etapa extremamente importante, que impacta não apenas a paciente, mas toda a sua família e que também vai nos auxiliar a fazer essa vigilância familiar. E nós temos feito, enquanto SAES, várias frentes de trabalho no sentido de estruturar o mais rápido possível, né, essa rede de atenção. Tem também o GT do INCA, que algumas pessoas participam aqui, mas neste momento, a gente entende que não é ainda o momento de votarmos favorável à recomendação do NGS para BRCA1 e BRCA2. A gente entende que essa proposta tem mérito e que ela deve ser reavaliada, porém, quando oportuno, porque a gente não enxerga ainda que temos condições de ter efetividade real dessa tecnologia hoje. Este é o voto da SAES. Muito obrigada, Paula. Miyuki. Olá, boa tarde, Miyuki da MB. Estou aqui, cheguei em São Paulo, né? Até porque ontem tivemos um percalço, enfim, por conta dos aeroportos. Mas é importante aqui deixar claro que a
que a MB, juntamente com 2 sociedades ao mínimo, mas sabemos que outras também endossam a importância de ter o NGS, a importância de partirmos para a discussão de oncogenética também. Sem dúvida nenhuma, claro que quando se fala em aconselhamento genético, a gente tem sim ainda falta de profissionais, até porque o número de geneticistas é pequeno. Esse desafio é também da saúde suplementar, porém, todavia, eu acredito que não dá para a gente aguardar que estejamos com tudo perfeito e disponível para a gente iniciar. Então, particularmente, acho que não dá para postergar, né? Eu acho que a gente vai ter que assumir esse desafio, como o doutor Diogo colocou, faseando, né? Quer dizer, e a própria SBM, né, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela colocou prioritariamente quem que vai ser o primeiro grupo, enfim, de forma que a ideia não é sair, até porque nem é possível, a ideia não é de uma forma ampliada, porque não vai haver condições estruturais de se oferecer, né? Então, é importante que, primeiro, a gente tenha um posicionamento, né? Então, a posição da MB é favorável aí à recomendação, favorável à incorporação da tecnologia, inclusive de forma faseada, como a própria demandante apresentou. Muito obrigada. Obrigada, Miyuki. Elton? Bom, obrigado, Luciene. Eu penso aqui, discutindo aqui pelo Conasens, né, isso a gente já vem posicionando em vários outros momentos para várias linhas de tratamento que a gente já tem na oncologia, e a gente já vem sinalizando que vem cobrando a necessidade da gente mudar a realidade em relação a esses testes de vários marcadores, não é só para essa condição. Tá? Quando a gente fala de teste genético, principalmente na oncologia, e parece que a gente não avança, né? Eu acho que não é questão de mérito, a eficácia é indiscutível, né? Eu acho que a forma e estruturação, a gente tem vários outros arranjos que podem ser utilizados, né? Tem teleconsultoria, né? Tem um telesaúde que a gente pode usar, tem várias outras, por exemplo, já tem vários outros tratamentos que a gente já incorporou e que precisa que a gente está na mão. É difícil para o SUS ter que se sujeitar aos fabricantes fazer isso, né? Ter que fazer essa testagem, em vez de estar no sistema. A maturidade do sistema, por mais que a gente não tenha estrutura, a gente vai ter que buscar e organizar essa rede em relação a isso. Por mais que a gente diga, olha, não vamos colocar neste momento, esse custo está indo para as pessoas, é isso que a gente tem, e tem às vezes demandado os municípios nessa perspectiva, tá? Pela ausência, né? Seja por via judicial ou não dessa testagem. Então, acho que a perspectiva de ter organização, inclusive com a testagem, né, em cascata, isso pode ser beneficiar o próprio sistema. A gente tem que discutir no outro fórum essas reorganizações, né? A relação de custo-efetividade ela pode melhorar nesse sentido, então ela pode ser eficiente. O impacto orçamentário a gente já teve outros, a exemplo aí de outros tratamentos em outras condições que não são proibitivos. Então, pelo Conasens, eu voto totalmente favorável nesse momento. Favorável, Sim, né? favorável. Ok. Antônio? Você não está te ouvindo, Antônio. Caiu? Me ouvem agora? Sim. Desculpa, o microfone desligado. Boa tarde, Antônio Henrique, CFN. Alegria estar aqui com vocês. Eu me acordo às palavras aí do Elton e da doutora Miyuki, e faço aqui um contraponto, respeitosamente às palavras da Paula, no sentido de que se a gente for esperar o cenário ideal, a gente não vai começar nunca. Eu acredito, juntamente com as palavras da colega da Associação de Mastologia, que o custo ele acaba ficando muito maior quando eu não trato
quando eu não ofereço a oportunidade que essa mulher volta, essa mulher vai precisar de UTI, essa mulher vai ficar internada um longo tempo e essa mulher vai morrer. Então, a posição do CFM é favorável à incorporação nesse momento. Obrigada, Antônio. O Eduardo também quer complementar? Não, eu acompanho esse pensamento, somos favoráveis, sim. Tá bom. Então, ratificando aí o voto do CFM. Bom, gente, os demais. Acho que sou eu, Luciane. Estou com a mão aqui na ordem, Eber. Desculpa, Eber, para mim não apareceu. Agora apareceu. No outro Tá layout certo. aqui. Então, Eber, Conas, a gente vota favorável pela incorporação, né? Nossa análise final, né? Assim, até para manter consistência dos nossos posicionamentos, né? Uma tecnologia em que a gente dá preferência em razão, né, de ser uma tecnologia, apesar que ainda um limite de custo-efetividade ali, né, fora do nosso parâmetro, mas ainda dentro de um limite bastante aceitável, né, frente a outras tecnologias, até mesmo que a gente já incorporou, e sem pensar que dependeria aí de organização, né? Tem tecnologias aí há 2, 3 anos incorporadas que até hoje a gente está, né, lidando, patinando, mas está saindo, está rolando, a população vai ter acesso, né? E foi justamente esse primeiro passo que foi dado lá atrás para permitir que isso fosse feito. Então a gente entende e acredita que o SUS sim tem condições, o SUS que a gente tanto, né, se orgulha, tem condições de organizar, né? Não é um impacto orçamentário desprezível, mas também não é uma coisa absurda, né? Uma tecnologia, uma acurácia extremamente elevada, né? Que por todas essas razões justifica aí, né, nosso posicionamento favorável para a incorporação, tá, Luciane? Obrigado. Obrigada, Eber. Renata? Olá, boa tarde a todas as pessoas que me ouvem. Eu concordo com as pessoas que se posicionaram anteriormente à minha fala com relação à posição favorável. Acho que a gente não pode se prender às dificuldades, e sim prosseguir, olhar para frente e buscar fazer com que as tantas pessoas que estão aguardando e que necessitam dessa tecnologia possam se beneficiar. Obrigada. Obrigada, Renata. Flávia? Oi, boa tarde, eu sou Flávia, falando pela ANS, e em que pese a gente compreenda o que a Paula disse da SAIS sobre as dificuldades e a necessidade de reestruturação do sistema, considerando que os beneficiários da saúde suplementar têm acesso a essa tecnologia, entendemos que o posicionamento precisa ser favorável. Ok, Flávia, obrigada. Bom, vou fazer meu voto aqui também. Pela SKT, eu acompanho aqui a argumentação da Flávia, da Flávia, errei, da Paula. Acompanho a argumentação da Paula. Primeiro, acho que a gente tem o potencial ainda de melhorar alguns processos, né? Dar um passo atrás, melhorar alguns processos nessa questão do diagnóstico para, de fato, a gente organizar o que seria esse diagnóstico molecular e, de fato, atacar de forma mais acertada. Eu entendi bastante a argumentação da Sociedade de Mastologia, quando coloca que a incorporação ela realmente dá um pontapé, mas me preocupa, principalmente vindo das falas ainda dos gestores, o tempo que vai se levar para uma organização e implementação. Então, acho que nesse sentido, não é que não tem mérito a incorporação. Acho que a incorporação ela tem mérito, mas talvez ela precisasse ser um pouco mais lapidada antes da gente trazer um favorável aqui, principalmente no entorno, né, nas outras coisas que vão tangenciar toda essa incorporação do teste do BRCA.
Então, acho que por essa perspectiva eu acompanho o voto desfavorável, mas não compreendendo aí, né, mas compreendendo o mérito também da questão na verdade, da relevância, né? De você ter esse diagnóstico, mas acho que isso precisava ser melhor lapidado ainda em termos do que a gente vai fazer com esse resultado, com essa organização, quem são o critério de quem que, né, até onde a gente vai chegar com esse teste, em termos de linha de tratamento, linha de cuidado. Então, acho que por isso eu ainda não fico segura de fazer um voto favorável. Então, o meu voto pela SCIT vai desfavorável. Mariana? Pela Anvisa, nós acompanhamos os demais, Luciene, com voto favorável Ok, à incorporação. ok. Tem mais? Que eu tenho a mão levantada. O Marcos, do CGS. Boa tarde, todos e todas. Eu não sei, eu fiquei com a necessidade de meio que botar a bola no chão também, assim, para recomeçar a partida sobre o tema, sabe? Eu estava olhando aqui, por exemplo, a população estimada, né, para aconselhamento, testagem genética, ano, entre 34 mil pessoas. Toda a gente teve contribuições muito interessantes, acho que no debate, agora à tarde, apontando uma discussão de uma implementação faseada dessa tecnologia, mas isso não está contemplado no pedido da incorporação, não está bem destrinchado na sentença que a gente teria meio enquanto resultado de deliberação, por exemplo, né? E talvez a gente não tivesse como reformular com segurança aqui nesse momento, porque aí a gente não pode esquecer as críticas metodológicas, né, que foram feitas na nossa primeira vinda, né, no jogo de ida, vamos dizer assim, daqui da apreciação inicial da incorporação. Eu não tenho dúvida, né, de que essa tecnologia ela é bastante promissora. A testagem genética, assim como a imunoterapia, é a nova fronteira que a gente precisa qualificar, né, sua incorporação no SUS, considerando o nosso tamanho, nossa importância enquanto país, né, enquanto população assistida, e a capacidade que o Estado tem de fazer, né, ter uma ação aí que vá na direção de uma justiça redistributiva, né, colocando mais recursos para quem mais precisa, para quem tem mais vulnerabilidade, quem pode se beneficiar mais. Então, nesse sentido, né, ficou também na linha de acompanhar o voto da SAE, né, desfavorável, sem prejuízo que a gente possa reapreciar o tema, podendo avançar de uma forma mais execuível, né, em termos de escala. Porque o que a gente quer é que a testagem chegue para quem precisa, né? E não necessariamente colocar aqui uma sentença que não seja tão execuível em termos de difusão no país e o restante de serviço. Concordo que há uma janela de criatividade possível na implementação com as ferramentas que dispomos hoje no caso da telemedicina, né, da telesaúde. A gente sabe que geneticista é a mosca branca do SUS, é a especialidade que tem a menor quantidade de especialistas. Eu posso trazer, em alguns minutos, trazer o número exato, mas é a especialidade com a menor quantidade de especialistas que a gente tem, de fato, com uma presença que não é muito distribuída no país, né? Então, até garantir aconselhamento genético também é um desafio, né? Então, vou nessa direção, tá, Luciane? Obrigado. Ok, obrigada. Tá aqui na frente. O Rodrigo. Oi, boa tarde. Então, agradecendo aí a oportunidade também de manifestar pelos NATs, eu considero que é importante, sim, a gente iniciar essa caminhada com essas tecnologias que chegaram, né, para ficar. E eu vejo que ainda talvez precisasse amadurecer algum ponto ou outro, mas acho que já é possível a gente votar favorável pela implementação. Então, eu sigo os demais que votaram como favorável, nós seguimos, e nosso voto, então, é favorável também. Obrigada, Rodrigo. Maria Aparecida. Deixa
Não estou conseguindo te ouvir, está muito baixinho. Entendo que essa é uma daquelas deliberações difíceis, não é? Não tenho a menor dúvida da importância, mas também aí com dúvidas, não é? Aí o Marco colocou bem aí o que eu penso também, então eu voto desfavorável. Seidige. Obrigada. Jean-Marie? Pessoal, boa tarde. Realmente. Também está muito baixo, já não estou conseguindo te ouvir. Fala um pouquinho mais alto. Oi, pessoal, boa tarde. Agora sim. Entendendo como uma pauta bem delicada. Vocês estão me ouvindo? Sim. É uma responsabilidade muito grande para o Ministério da Saúde. Eu já trabalhei na área técnica finalística e sei quanto é complicado a gente assumir todos os riscos de implementação de uma política, de um novo diagnóstico. A questão meritória aqui, sabe, não tenho o que discutir, né? Então, eu vou acompanhar de forma desfavorável, entendendo que a gente tem aí um dever de casa para fazer, e eu torço para que o quanto antes a gente possa novamente apreciar esse tema e caminhar de forma favorável. Obrigada. Bom, mas aqui pela contagem dos votos, como é que ficou? Ficou a recomendação, né? Ok. 3, 6, ok. Bom, gente, então, terminada aqui a deliberação, os membros presentes deliberaram por maioria simples, então, recomendar a incorporação do NGS, né? Identificação da mutação do BRCA1 e 2 em mulheres com câncer de mama. Estiveram presentes no momento da deliberação representantes aqui da SCTI, da SE, SAES, CEGETS, CNE, CNS, Anvisa, CONAS, CONASEMS, CFM, MB, NAT, CEDIG. Ok, então, Ciene, oi. só Sim, Marcos. a título, eu peguei o dado aqui no nosso painel, né, o Cadastro Nacional de Especialistas. Nós hoje temos 365 geneticistas com atuação registrada no CNES, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e desses 316 apenas com atuação no SUS, tá? 133 só no estado de São Paulo e mais de 10 estados com menos de 10 geneticistas. Então, só para a gente incluir nas nossas análises. Obrigada, Marcos, pela contribuição. Então, pessoal, agradecer pela pauta de hoje, agradecer a apresentação aqui da Flávia, dos demais presentes, e por hoje é só. Então, Momento obrigada. raro de por hoje é só. Um abraço, Obrigada, gente. Não sei nem o que eu vou fazer esse Tchau, horário, tchau. né, Elton? Depois de ontem. Pois é. Um momento aí bom. Tchau, boa Tchau, tarde. gente. Tchau, Até tchau. Tchau, mais. tchau. Boa tarde, gente. Bom final de semana. Até mês que vem. Obrigada. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.